Bom dia, pessoas! Sextou, 19 de setembro e vamos com o nosso tarô do dia. Mas antes de falar dos aspectos do dia 19, quero falar que estou muito feliz com os feedbacks das 9 fofocas do plano quântico. Que bom que está fazendo sentido aí para vocês. São 9 situações aí que estão para se apresentar na vida de algumas pessoas, tá? E tem muitas dicas ali, porque a espiritualidade não interfere no nosso livre-arbítrio. Então você pode seguir ou pode não seguir, tá bom? Vamos lá. Número 19, a gente traz aí a redução, que vai para o número 1. Então eu trago a independência, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou, eu tenho o impulso necessário. É o número 1, ou seja, sou eu enquanto ser humano e os meus aspectos que eu preciso observar enquanto ser humano. Então, quando eu falo, o ser humano vive em sociedade, porém, este é um número que vai falar muito do individualismo. Por isso eu trago aí para vocês, se você é um ser, né, social, que vive aí dentre pessoas, muito cuidado em como você se expressa diante disso. Cuidado para não ser individualista e egoísta demais, somente pensar em você. Já que este é o número do masculino e estamos aí 19 no terceiro ciclo. Então, o que é que está precisando aí para você mexer dentro de si, para que você venha a ter a sua independência, né, a se ver enquanto ser humano e observar aí os seus aspectos que precisam ser modificados. E o que precisa ser modificado, modifique aí com confiança e consentimento também. Tá? Porque se depender do número 1, e o 1 não funciona sem o 2, então o masculino não funciona sem o feminino, né? Que depois o 2 é o complemento do 1. Então, utilize isso, equilibre o yin e yang, porque individualismo em excesso, você pode ficar isolado. E a sua função hoje é trazer progresso. Se eu vivo em sociedade, como eu posso contribuir com essa sociedade? Fora isso, cocria aquilo que você quer com muita confiança, tá? E vai pra vida, ok? Introdução um pouquinho grande, mas é isso aí, a gente aprendendo com a numerologia. Simbora de situações aqui, ok? Alguém está analítico sobre um certo desgaste, sobre um padrão de resistência e um padrão negativo. Alguém sempre está entrando aqui e se desgastando com um padrão negativo, sempre trazendo o negativo para a própria vida ou se sabotando. O que vejo aqui são questões de análise com relação a enganos e traições também, tá? Mas algo que é denso para a vida de vocês. Só que vocês estão extremamente protegidos e iluminados aqui. Vocês podem estar lidando com uma situação ou uma pessoa que esteja num padrão extremamente negativo, né? E você está trazendo isso para a sua vida. Inclusive, eu falei ontem na situação 1, era muito de não trazer o peso do outro para a própria pessoa. Vai cuidar do teu semear e não estressa com o que está ao redor. Eu falei, acabei de falar, estamos falando de figuras femininas que estão com a emoção muito abalada, ou por conta de uma situação, tá? Ou de um padrão negativo. Observem bastante como está o sentir de vocês hoje. Talvez você precise cuidar mais da sua semeadura e deixar aí de lado pessoas, serpentes, ratos, para que você não venha se desgastar. A gente vai clarificar já já. Na segunda situação, a gente traz aqui, olha, uma conquista, uma colheita, olha, uma resolução de alguma coisa. E algo que poderia estar preocupando vocês. Esteja muito atento ou atenta a questões que vêm, questões relacionadas à resolução de algo na sua vida. Tem algo aí que está no caminho hoje, tá? Mas muita atenção, você vai precisar estar muito atento ou atenta. Cortem com problemas, é o que a guiança me diz aqui. Estejam atentos para cortar com problema e com quem quer
Corte com coisas, pessoas que não trazem, ou que atrasam a sua felicidade, com padrões que atrasam a sua felicidade. Um minutinho. Tem uma resolução aqui que corta, inclusive, algumas raposas. Gente, é uma novidade que chega hoje. Uma fala. Ai, que vocês vão encerrar um certo peso, tá? Deixa eu botar meu cafezinho aqui. Simbora, terceira situação pra gente clarificar todas elas, né? Conflitos mentais e emocionais. Angústia, ansiedade. Alguém não foi bacana com vocês. Pode ser um parceiro. Não foi bacana, pode ter, enfim, tido alguma troncada aí, ou algum conflito com a parceria. Pronto, só falar de lealdade, amizade, falsidade que o story trava aí. Lá vem eu aqui de novo, né? Enfim, tem algo que você vai ter clareza. É um conflito que ficava no teu coração, tipo, será que essa pessoa é assim mesmo? Ou será que tem esse padrão mesmo? Ou eu que tô enxergando coisa demais, tô sendo injusto demais, né? Tô sendo empático demais com a situação. Hoje você vai ter clareza com relação a alguma coisa. Isso é com relação às alianças. Uma situação vem que pode trazer densidade e aí fica tudo mais claro para você, tá? Vamos lá. Na situação 1, onde alguém precisa refletir ou está refletindo sobre negatividade para a própria vida, sobre estar trazendo peso de uma situação para si, vocês aqui estão sendo resistentes. E essa carta, ela versa sobre duas situações. A primeira é, você resiste ao fluxo natural que o divino está colocando na sua vida. E tem uma segunda situação, que você está resistindo muito a situações difíceis e muito apegado aí à espiritualidade, ou apegada à espiritualidade, porque tem uma figura feminina com sentimentos aí com muita densidade, com muito peso, trazendo inclusive peso de pessoas para a própria vida, tá? Vocês precisam se cuidar. Em ambos os casos, o professor Hélio Couto traz muito bem essa palavra resistência, né? Quem resiste ao fluxo do todo, ao que o todo está querendo mostrar para a própria vida. E se você fica resistindo, batendo ali na mesma tecla, só vai causar mais sofrimento para você, tá? Então eu vejo aqui uma prosperidade que pode não estar acontecendo porque você está num looping eterno dessa situação. Um apego, inclusive uma prosperidade familiar, mas um apego a questões materiais, tem esse envolvimento também. Inseguranças é o que eu vejo aqui. Gente, eu estou falando aqui com pessoas, inclusive, que estão passando por esse padrão no âmbito de trabalho, porque eu já tenho cartas aqui de ouros e carta de bastões, de paus. 4 de paus está pedindo para você avaliar tudo que você já construiu e não pare. Talvez você esteja num lugar... Estou tão apegado a, por exemplo, eu estou apegado aqui a este salário, então é isso que eu tenho que ficar aqui de qualquer jeito. Isso você está resistindo ao fluxo, porque o fluxo já está te mostrando que não é mais aí que você deve ficar. E que você deve avaliar tudo que você construiu, mas você estagnou nesse local. Você não está crescendo, você não está cuidando da sua semeadura. E aí isso te provoca mais sofrimento, porque você não olha outras oportunidades. Eita, a criança gritou aqui, tipo, tem outras coisas para ganhar dinheiro e outros locais também, mas ficam apegados a determinados valorezinhos materiais. Travou de novo e vamos nós de novo. Bom, quando eu falo apego a essa questão de algo ali material, eu vejo muita crença limitante aqui, tá? Quando eu trago essa resistência do fluxo, eu trago as crenças, não obstante ela tem o número 25, essa carta 25 é o número 7 da interioridade. Você precisa refletir onde você quer estar. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Muitas vezes a pessoa fica assim, mas só aqui me paga desse jeito, eu detesto esse lugar, mas só esse lugar me paga desse jeito. Se você fala isso, o universo ok, então você vai ficar aí eternamente no sofrimento, batendo nessa tecla, sendo que tem outros horizontes que podem lhe auxiliar em outros locais. A espiritualidade está pedindo, olha, mudança. Você já está sofrido demais e aqui você vai continuar estagnado, tá? Porque você está resistindo àquilo que o universo quer mostrar para vocês. Gente, eu fiz mestrado. Depois que eu fiz mestrado, eu falei assim, não posso ganhar menos de X.
E na primeira oportunidade que a vida me deu um pouco mais do que o X que eu tinha colocado. Então, é você que estabelece, né, os seus limites, é você que diz o que você quer. Você é o mago da sua vida, eu sempre falo isso, mas as pessoas não acreditam nisso, não acreditam no próprio mago interior, tá? E é fazer a coisa acontecer mesmo. Aqui eu vejo um padrão de dualidade. Para algumas pessoas podemos estar lidando aqui com relacionamentos que talvez venha um padrão de sofrimento aí numa relação e que te causa dualidade, que você está resistindo e está mais ainda no sofrimento. Você vê como isso se configura para você. Aqui está pedindo que hoje vocês cuidem do corpo e da alma de vocês e reflitam sobre as experiências que estão vindo para a vida de vocês. Já juntei aqui com o número da carta, com a numerologia, tá? Aqui está falando que isso é esse aqui. Isso é o que é. Essa é a realidade. A carta está dizendo isso. Travou de novo, então eu já vou falando, porque já tinham saído as cartas aqui. Tem uma estrela para brilhar aqui dentro de vocês. E essa é a realidade. Isso é o que é. O que está acontecendo é isso aqui. E você querendo enxergar ou não, inventando desculpas ou não. A espiritualidade não quer nem saber, tá dizendo? É isso que está acontecendo. Enxergue. Passe pelo portal, atravesse, tá? Aqui você precisa ter um pouco mais de atenção, de malícia, para entender o que a guiança está querendo te dizer, tá? Você precisa passar pelo portal. E quando você atravessar o portal sem medo, as coisas vão acontecer. Já tinha começado a situação 2, que é uma situação onde tem uma resolução, tem uma chave aqui para abrir, tem uma conquista, mas tem alguém talvez querendo atrapalhar um pouco essa conquista, querendo atrapalhar essa felicidade, ou você mesmo querendo se atrapalhando. Aqui, tenha uma paciência, olhe muito para a jornada e não para o destino final. As coisas já estão acontecendo. Bom, tem um ciclo aí que vai se encerrar, pode ser um padrão que vai se encerrar, mas você precisa de paciência, as coisas já estão acontecendo. Por que eu tô falando de encerramento? Eu trago o número 36 aqui, que forma 9. Tem um peso que vocês vão soltar com essas novidades que estão para chegar. Não sabotem isso, tá? Não sabotem a felicidade de vocês. E nem permitam que alguém venha sabotar a felicidade, as conquistas, o seu crescimento, o seu amadurecimento, as suas raízes que já foram criadas. Não permitam que ninguém faça isso, tá? Aqui eu trago associações e uniões, ou seja, eu vou trazer aqui pessoas, relacionamentos, pode ser dentro do seu casamento, você vai ver como isso se configura na sua vida, tá? Mas pode ser também um presente, tem um presente que pode estar chegando aqui. Vamos ver o que é isso? Presente da espiritualidade. Olha, tem prosperidade aqui. Olha só, vocês são pessoas aqui que se doam bastante. Vocês já têm essa prosperidade, vocês se doam, vocês fazem a coisa acontecer. Mas talvez você tenha ficado triste com alguma coisa ou com algo relacionado a uma parceria, a uma união. Vocês podem ter ficado... Vocês podem... Alguma situação pode ter colocado vocês em dúvida sobre essa real prosperidade de vocês. Mas não tem dúvida não, tá tudo aí, tá? Tenham paciência. Aqui tem um novo início que vai ser muito mais emocionante. Você pode estar em dúvida sobre realmente se você está no caminho certo, mas tem algo que precisa ser equilibrado. Se eu estou lidando aqui com relacionamentos, observem o equilíbrio entre dar e o receber. As trocas, elas precisam ser justas, ok? É um momento de equilibrar as emoções e dentro de vocês que estão aí nessa situação, pode ter uma situação hoje que venha deixar vocês um pouquinho para baixo. Mas tem algo aqui que precisa harmonizar, tá? Você talvez seja muito próspera e doe demais a tua energia, inclusive você seja até a base da relação ou dessa relação no trabalho, né? Pode ser de trabalho para alguém que sustenta muito uma equipe, e você pode estar se sentindo cansado disso, tá? Não sabote isso, não permita que ninguém sabote. Você já está construindo as suas raízes e aqui pede muito que você foque também no seu semear, tá? É isso, alguém sabotou, está querendo
travou de novo. Eu já tinha tirado várias cartas aqui, ó. Não permitam que outras pessoas sabotem você ou façam com que você duvide do seu poder pessoal, tá? Tem uma iluminação aqui espiritual fazendo com que você enxergue as coisas. E você precisa enxergar muito mais além. A gente pode estar tratando aqui de situações aqui de casamentos mesmo também, tá? De coisas e ajustes que precisam ser feitos. Tem algo sendo construído aqui. E a espiritualidade está falando, olha, tudo tem um propósito. Tenha paciência, tá? As coisas vão entrar em perfeita harmonia, mas não permita ser sabotado ou não sabote. Se você é a pessoa que sabota aí ou se sabota dentro de uma relação, tá? Aqui tem algo que precisa de amadurecimento, ok? Então, tá tudo certo. Vamos lá para a última situação, que é a situação que eu falo de confusão mental. As tiragens estão ficando super demoradas porque as coisas estão travando, gente. Aí eu tenho que vir atualizar e voltar. Vocês não sabem, esses bastidores aqui é cansativo, viu? Mas simbora. Vamos lá, situações aqui onde alguém tem clareza sobre uma parceria hoje. Olha só. Ao mesmo tempo que eu trago proteção para vocês, eu trago extremos. Tem uma oscilação muito yin, muito yang. Tem algo que precisa ser equilibrado dentro de associações. Ou talvez alguém venha com um rompante hoje. E aí você fala, pera aí, eu já estava sentindo que tinha esse padrão ou tinha essa coisa, mas isso não estava tão escancarado para mim. E aí hoje fica escancarado. Mas aqui tem Tivaz é uma carta muito de você encarar a situação. Você precisa de coragem para encarar uma situação, tá? Mas hoje você vai ter discernimento sobre esta situação. Vamos lá. Algo precisa terminar. Padrão, comportamento, ação, situação. Para que você tenha um descanso mental merecido. Estamos falando aqui de questões de família, talvez de felicidade mesmo. Vocês podem se dar conta do que está atrapalhando a felicidade de vocês. Tem situações aqui que podem estar casadas, ok? Você precisa cortar friamente com um padrão aqui de conflito. Fazer escolhas. Vamos lá, os bastidores aqui. Enfim, vocês estão sendo guiados, conduzidos para entender uma determinada situação, tá? Para ter discernimento sobre algo que vocês não estavam conseguindo compreender. Tem a ver sim com uma parceria. Já saiu o cão 2 vezes aqui. Uma parceria que é infantil. Tem relação com finanças aqui. Dinheiro, materialidade. E que tem um padrão que precisa ser cortado. Dentro de um relacionamento aqui. Ou de amizade, ou de alguém que quer se aproveitar de você. Algo precisa ser modificado, tá? Não dá pra seguir assim. Ok? E sobretudo nessa comunicação aqui, tá? Vamos lá. Tem algo que fica sempre oscilando. Talvez seja algo que sempre se repita, tá? Aqui ativamente hoje, inclusive, tá pedindo que você fique bem quietinho, refletindo sobre situações que aconteçam. Mas me contem aqui se tá fazendo sentido aí pro lado de vocês, tá? Dentro de você já via essa situação, mas talvez vocês não quisessem enxergar. E aí hoje essa parceria, você vê que a parceria não está sendo justa ou sincera. Algo é exposto e revelado, e aí você precisa refletir, tá? Para algumas pessoas, isso encaminha mesmo para uma finalização, talvez até de uma relação, um corte, ou para outras é realmente um corte de um padrão. Vai curar o teu coração, você vai precisar se curar, e aqui tá pedindo que vocês sejam essa raposa aqui. Tem astúcia, tem perspicácia. É isso.
isso, eu tenho algo que precisa ser exposto e revelado aqui para que você venha enxergar e provocar mudanças na sua vida, ok? Gêmeos, Touro, Escorpião, Áries, Sagitário, Virgem e tem mais um. Aquário. Então, eu tenho Gêmeos, Touro, Escorpião, Áries, Sagitário, Virgem e Aquário. Gente, um beijo super grande, como sempre. Nos sábados eu nunca sei o que é que vem, agora a gente está deixando isso muito livre, então talvez eu apareça aqui amanhã e se não tiver tiragem amanhã eu aviso para vocês que não vai ter, tá bom? Um cheiro, ótima sexta.